Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus encontre guarita em nossos corações. Hoje vamos fazer mais uma preleção para os nossos estudos, mas antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma pequena prece, elevando nossos pensamentos a Jesus, Mestre amado, pedindo o seu amparo nesses momentos felizes que nos encontramos, aonde vamos tomar conhecimento de mais algumas lições do Evangelho. Lições estas que nos ajudam a entender melhor, a ver, ouvir e sentir em nossos corações. Pai, fique conosco, hoje e sempre. Bom, meus amigos, agora que nós estamos preparados, podemos iniciar a nossa presença. E vamos iniciar agradecendo ao Pai a oportunidade de estarmos aqui esta noite, onde vencemos muitos obstáculos que tentavam impedir a nossa chegada nesta casa. Assim, podemos respirar pausadamente, sentindo o frescor do ar noturno invadindo o nosso ser, elevando o nosso pensamento mais puro e preparado para este momento. A imersão neste ambiente espiritual reconforta as nossas aflições e a mão generosa do Criador nos sustenta e faz vibrar o nosso ser, afastando as nossas dúvidas e incertezas que são frutos de nossa ignorância. Agora, vamos ouvir com a alma, sentindo confiante a luz que envolve a cada um de nós. E o Mestre irá proporcionar momentos de paz íntima, semelhante ao nosso olhar, com carinho em nossos corações. E essa certeza de estarmos junto ao Mestre nos fortalece e anima e entramos em estado propício de entendimento e análise de suas palavras. Hoje, estamos iniciando mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, cujo tema central é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Utilizaremos para nossas reflexões desta noite versículos do Evangelho de Mateus e de João, os comentários de Allan Kardec e do livro Luz Imperecível de Honório Abreu. Teremos a oportunidade de avançar um pouco sobre esse tema muito importante, que quanto melhor e compreendido, apresenta uma visão ampla e mais clara sobre alguns pontos da doutrina do Mestre Jesus. Vamos permanecer como um aprendiz, sedentos pelo conhecimento e aberto a novo olhar sobre o tema ressurreição e reencarnação. Tema este de grande importância para todos nós, para que possamos compreender a nossa evolução rumo ao reino de Deus, de forma coerente com o tempo de vida que passamos em nosso planeta e a consequente assimilação dos ensinos de Jesus. Iniciaremos com a leitura de duas passagens no Evangelho de Mateus. A primeira: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizes que eu sou? Eles lhes responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Isso está em Mateus, no capítulo 16, versículo de 13 a 17. E a mesma passagem em Marcos, capítulo 8, versículo de 27 a 30. Vamos pensar um pouco sobre esta passagem. Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem?
Está claro que Jesus está convidando os seus discípulos a estarem atentos ao movimento em redor de si, a serem observadores e andar bem informado. Similar posição sugere a codificação espírita, elegendo a fé raciocinada, o conhecimento daqueles padrões que favoreçam a plena avaliação de nossa posição dentro da evolução. Filho do homem. Filho representa resultado, consequência. O Filho do homem é, portanto, o produto da evolução humana, o homem por excelência que, amadurecendo os seus potenciais, penetra nas linhas de assimilação das revelações espirituais. Notamos aqui que os judeus tinham conhecimento sobre a reencarnação quanto dizem. Dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Na segunda passagem do Evangelho, após a transfiguração, foi relatado assim. Seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que o farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Essa passagem está em Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13, e Marcos, em capítulo 9, versículo de 11 a 13. Inicialmente, veremos o significado de cada palavra: ressurreição e reencarnação. A ressurreição é volta à vida, ação de retornar da morte. É a recomposição do ser humano em corpo e alma por Deus no dia do juízo final. Reencarnação, ato de reencarnar. Nova encarnação, retorno do espírito à vida corpórea, em outro corpo especialmente formado para ele. Ato de ressurgir e ato de reencarnar. Ambos têm significados parecidos, mas com conteúdos bem diferentes, o que nos leva a estudar o que diz o Evangelho de Jesus, refletindo sobre cada ensino. Sempre que estudamos livros do Antigo Testamento e analisamos os textos e passagens, percebemos claramente que a reencarnação fazia parte dos dogmas do povo judeu, porém com o nome de ressurreição. À época de Jesus, somente os saduceus não aceitavam que a vida tinha uma continuidade após a morte, pois sua crença era de que tudo terminava com a morte. As ideias dos judeus sobre este ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque eles apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Tinham a certeza que um homem que viveu e morreu poderia voltar à vida novamente, porém não sabiam e não compreendiam de que maneira o fato poderia acontecer. Os judeus possuíam a crença de que João Batista era Elias, mas o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João Batista, nesse caso, poderia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Compreendemos que João Batista e Elias eram o mesmo espírito em corpos diferentes, cada qual com suas características físicas, mas o mesmo conhecimento intelectual e moral que a alma adquiriu no campo do espírito. Não se perde jamais os valores que já adquiriu, pertence ao seu patrimônio de conquista pessoal, intransferível e permanente. Na verdade, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo
já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos na natureza. Lavoisier já afirmava: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. Compreendemos então que os corpos são novos, mas o espírito é o mesmo. A ressurreição é do espírito e não do corpo. É o espírito imortal que, após a morte e transformação do corpo físico, ressurge e se manifesta aos que ficaram no mundo, comprovando sua sobrevivência e a conservação da sua individualidade. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra aparece em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nos acima citados. E se essa ideia fosse um erro, Jesus não deixaria de combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Não tem como deixar de compreender que, pelo nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de convergência de uma das crenças fundamentais dos judeus. É tão verdadeira que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal. Negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. É certo que suas palavras, sendo refletidas e meditadas sem ideias preconcebidas, serão reconhecidas e autorizadas quanto a esse ponto e também em relação a muitos outros. A autoridade da palavra do Cristo, do ponto de vista religioso, é incorporada do ponto de vista filosófico pelas observações dos fatos. Quando a ciência trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como uma necessidade absoluta, como condição inerente à própria humanidade. Em outras palavras, como lei da natureza. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, ficam sem compreensão, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Razão esta, porque tão contraditórias interpretações há. Este é o princípio que abre o verdadeiro sentido das palavras do Cristo. Em outra passagem, nós vamos ver: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus. Ele disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhes respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como isso pode fazer?
Jesus lhe observou: pois que? És mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Essa passagem do Evangelho está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Os fariseus, à época de Jesus, afastavam-se de tudo que pudesse contaminá-los. Esmeravam-se na observância da lei, que examinavam em minúcias. Nada obstante, suas preocupações com sua aplicação por parte dos semelhantes mantinham-se a nível pessoal indiferentes. Por esta razão, a expressão fariseu permanece caracterizando a individualidade que sabe e não faz. Em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Jesus afirma que, sem nascer de novo, ou seja, reencarnar, retornar às experiências da carne, não nos seria possível identificar os parâmetros da existência de Deus e de sua presença dentro de nós. Dava a entender ainda, com sabedoria e de modo indireto, que nas recapitulações reencarnatórias o ser deverá empenhar-se em favorecer o nascimento de uma nova mentalidade positiva e gratificante, que poderá no devido tempo aos anseios que responderá no devido tempo aos anseios de felicidade. A afirmativa não pode ver o reino de Deus é incisiva e restrita. Somente pela assimilação de recursos que a reencarnação proporciona, estará a criatura capacitada a visualizar padrões que lhe assegurarão o avanço no rumo do equilíbrio e da paz. Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Esta pergunta de Nicodemos concluía de modo objetivo a impropriedade de o espírito retornar com seu antigo equipamento carnal ao ventre de sua mãe. Se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. É a lei. A reencarnação estará presente enquanto necessitamos recolher o conteúdo indispensável ao aperfeiçoamento nos seus vários níveis. A significação do termo água não está empregada na acepção que lhe é própria. Na época, os conhecimentos eram imperfeitos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que em Gênesis, capítulo 1, se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas. Que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significa, se o homem não renasce com o seu corpo e sua alma. É nesse sentido que a princípio os compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O
o que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente dele, pois somente Deus pode criar o espírito. O espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender de duas maneiras. A primeira, como sendo o Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, e por ser onipresente, está em toda parte, mas não podemos localizá-lo. A segunda, como sendo o espírito do homem que, ao reencarnar, esquece suas experiências anteriores. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o espírito. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por consequente, o da pluralidade das existências. Pois que és mestre em Israel, ignoras estas coisas? Com esta resposta, Jesus deixava entender que, ao lado de uma ampla cultura, podem permanecer significativas expressões de ignorância, a exigirem posturas de decisiva humildade, nem sempre possível de se adotar em decorrência das capas do personalismo que ainda trajamos e alimentamos, através dos títulos exteriores que cultivamos nos milênios. A simplicidade é chamada a fim de que possamos diagnosticar os focos de nossa carência, sem o que se tornará impossível atingir as novas metas que visualizamos ao longo do tempo. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Essa frase de Jesus é muito significativa, pois só pode dar testemunho quem já vivenciou. A nossa realidade, muitas vezes, põe em dúvida o testemunho de Jesus. A condição de êxito prende-se, portanto, à firme decisão de desarticular tendências sistemáticas à cristalização mental, que residem em nós. O sentimento é o campo em que se assentará o processo de crescimento espiritual. Agora, com o conhecimento da necessidade de reencarnar diversas vezes, começamos a pensar: será que existe um limite para a encarnação? E nesse ponto, recorremos ao espírito de São Luís, que vem ao nosso auxílio. A reencarnação não tem um limite propriamente dito. Conforme o espírito vai somando os valores morais, isto é, o espírito se purifica, ele deixa de necessitar de corpos tão pesados quanto ao nosso corpo atual. Assim que o espírito adquira qualidades morais que o planeta lhe ofereça, vai a mundos mais adiantados, onde o corpo é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, tendo como consequência menos vicissitudes. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o corpo apropriado à natureza desse mundo. Vai deste modo, tornando-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição de espíritos puros. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Se considerarmos do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-ia dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, do espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que, no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau de seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido,
conforme está mais ou menos desmaterializado. A reencarnação é uma lei natural, portanto, divina, que nos assegura oportunidades constantes de progresso espiritual até atingirmos a condição de espíritos puros. Utilizemos, portanto, cada dia da nossa existência para tornar-nos melhores e, assim, mais rapidamente adentrar o reino de Deus. E ainda nos estimula o progresso incessante, animando-nos a lutar sempre pelo melhor, estudando constantemente e construindo não apenas para o dia de hoje, mas para o amanhã da humanidade e o nosso, porque por aqui retornaremos pela reencarnação. Obrigado a todos, uma boa noite. Amigos, depois de nós ouvirmos a preleção, nós sempre temos em nossos corações mais aliviados, mais em paz, e podemos, deste modo, estarmos preparados para fazermos caridade, a caridade da vibração. E eu convido todos vocês agora para a nossa vibração. E elevando o nosso pensamento a Jesus, Mestre amado, vamos dirigir-nos mentalmente a cada um dos nossos familiares, a quem Deus outorgou para nós nesta existência, para que convivêssemos, nos acertássemos e nos ajudássemos mutuamente. Então vamos até eles, abraçarmos, principalmente para aquele familiar um pouco mais difícil, apertando ele ao nosso coração e dizendo do fundo da nossa alma: irmão, nós podemos ter diferença, mas nós amamos e nos queremos bem. Vamos prosseguir juntos rumo ao Senhor. Vibremos então pelos nossos familiares. Agradecemos a Jesus por estar nesses momentos conosco. Nós também temos sempre um amigo, um companheiro, alguém que nos pede oração. Vamos até esse amigo, abraçá-lo, segurar firmemente em suas mãos, para que ele sinta o poder do amor do Cristo, que ele não está só e nem desamparado em todos os momentos mais difíceis, e ele pode contar com a nossa colaboração. Vibremos então por esse amigo querido. Agradecemos a Jesus por podermos nos acompanhar em nossa vibração, nossa caridade para com nossos próximos. E assim vamos nos despedindo de Jesus nesse momento de oração, pedindo para que Ele nos acompanhe sempre, para que nós não o abandonemos na nossa caminhada, pelas nossas diversas reencarnações, por diversos momentos, até o final dos tempos. Obrigado, Jesus, e obrigado a todos vocês por mais este dia. Até mais.